13 de outubro de 1972, dia em que um avião caiu nos Andes. O que aconteceu naquele dia carrega uma ambivalência. Para alguns, ficou para a posteridade como a tragédia dos Andes. Outros lembram como o milagre dos Andes. Um acidente terrível e sem precedentes. Tornou-se um emblema de sobrevivência e de luta. Quando tudo já parecia perdido, a esperança se tornou visível. No entanto, o horror chegou quando aqueles que atravessaram a jornada sombria contaram a experiência em detalhes. Então, os rostos de todos que acompanhavam a notícia se encheram de espanto. Hoje, quase 50 anos depois de tudo ter acontecido, a história ainda arrepia até a alma e é considerada, por sua vez, uma das piores calamidades que já aconteceram no mundo do rugby. Mas quais foram as provações que as vítimas do acidente sofreram? Até onde o instinto humano é capaz de chegar para não se entregar a uma morte que parece iminente? Antes de começar essa história, peço que deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações. Além disso, convido vocês a comentarem com sugestões para vídeos futuros. Vamos começar? 22 de dezembro de 1972. Um homem humilde que estava pastoreando seu gado nas proximidades do rio Barroso viu que faziam sinais para ele da outra margem. Eram dois indivíduos que agitavam os braços com desespero. O nome do homem humilde era Sérgio Hilário Catalã Martínez. Ele nasceu no ano de 1929 no Chile e era pai de 9 filhos. Ele dedicava sua vida a criar ovelhas. Sérgio tentou entender o que os homens lhe diziam, mas o barulho provocado pela correnteza da água interferia com qualquer tipo de comunicação que se tentasse estabelecer. No entanto, algo ficou bastante claro para ele. Aqueles homens precisavam de ajuda. Sua aparência era alarmante. Sérgio fez um gesto para tranquilizá-los. Amanhã era a mensagem. De fato, no dia seguinte, ele voltou ao lugar. Os sujeitos ainda estavam lá. Sérgio, desta vez mais preparado, lançou para seus interlocutores uma pedra a qual havia amarrado um caderno e um lápis. Os outros pegaram a pedra e um deles começou a escrever. Quando Sérgio recuperou o papel, ficou pálido. Ele não podia acreditar no que estava lendo. Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Faz 10 dias que estamos caminhando. No avião restam 14 pessoas feridas. Precisamos sair rápido daqui, não sabemos como. Não temos comida, estamos fracos, por favor, não conseguimos nem caminhar. Sérgio assentiu com a cabeça. Em seguida, jogou 4 pães para eles e fez uma promessa. Ia ajudá-los, custasse o que custasse. Sem perder tempo, Sérgio cavalgou a toda velocidade os 120 quilômetros que os separavam de Puente Negro, onde havia um bloqueio dos carabineiros. Ao chegar, relatou o ocorrido e a notícia foi transmitida para Santiago, onde foi recebida com descrença. Chegaram até a supor que esse homem estava bêbado. Sérgio insistiu com veemência, até que alguém sugeriu a seguinte ideia: e se fosse realmente o pessoal que tinha caído de avião há mais de 70 dias? Mas parecia impossível pensar nisso. Quem poderia sobreviver primeiro a um acidente de avião e depois à hostilidade do clima dos Andes por tanto tempo? Mas e se fossem eles? Graças à tenacidade de Sérgio, uma operação foi iniciada que acabaria resgatando os sobreviventes. Uma horrível odisseia chegava ao fim naquele dezembro, uma odisseia que havia começado em 12 de outubro. O time amador de rugby Old Christian Club de Montevidéu estava passando por uma fase muito boa. Eles iam enfrentar um time de rugby inglês em Santiago do Chile, uma oportunidade única para mostrar o quanto estavam preparados para subir para as grandes ligas. Sem hesitar, o presidente do clube, Daniel Juan, contratou um bimotor turbohélice Fairchild da Força Aérea Uruguaia para voar até o destino. A aeronave FAU
571 tinha 4 anos e 792 horas de fuselagem. Acabaria se tornando tristemente célebre e encontraria seu descanso final no lugar menos esperado. O piloto designado foi o coronel Júlio César Ferradas. Júlio já havia voado pelos Andes 29 vezes anteriormente. Ele foi acompanhado como copiloto pelo tenente-coronel Dante Hector Lagurara. Havia 10 assentos extras, então a equipe convidou alguns amigos e familiares para se juntarem a eles. A aeronave transportava 40 passageiros e 5 tripulantes. Antes de embarcar, muitos rezaram. Eram pessoas muito religiosas e criadas na fé cristã. Dessas 45 pessoas que embarcaram, apenas 16 sobreviveriam. Os demais seriam abatidos pela fatalidade. A aeronave partiu do Aeroporto Internacional de Carrasco em 12 de outubro de 1972, mas uma frente de tempestade sobre a cordilheira os obrigou a parar durante a noite em Mendoza, Argentina. Na manhã seguinte, as condições não melhoraram, mas mudanças eram esperadas para o início da tarde. O piloto decolou às 14h18 na sexta-feira, 13 de outubro. Alguns sentiram um breve arrepio. É sabido que, em certas regiões, as sextas-feiras 13 são vistas como dias de má sorte. No entanto, não foi o azar que acabou cruzando o caminho dos jogadores de rugby. Naquele dia, o azar ficou no banco e a tragédia entrou em campo. E com uma combinação eficaz de erros técnicos e também de más manobras, ela dominou o jogo. Enquanto voavam, as nuvens escureceram as montanhas. Os pilotos não confirmaram visualmente sua localização, mas não ficaram alarmados. Eles sabiam o que estavam fazendo e o que enfrentavam. Depositaram sua confiança na navegação por rádio, e ali começou sua condenação. O piloto estimou que estavam perto do ponto de chegada e pediu permissão para descer do outro lado. Um operador localizado em Santiago os autorizou. Nem o piloto nem o operador sabiam que o avião estava longe do destino. O avião ainda estava sobre os Andes e, quando ambas as partes perceberam, já era tarde demais. A Cordilheira dos Andes ocupa a região ocidental da América do Sul, margeando toda a sua costa do Oceano Pacífico. Ela tem uma extensão de 8.500 quilômetros, sendo assim a cordilheira continental mais longa da Terra. Ela tem uma largura variável entre 250 e 750 quilômetros, ocupando uma superfície aproximada de 2.870.000 quilômetros quadrados. Sua altura média está entre 3.000 e 4.000 metros acima do nível do mar. Abriga os vulcões mais altos do planeta, e seu ponto mais alto é o Aconcagua, cujos 6.962 metros acima do nível do mar fazem desta montanha a mais alta do planeta. Fora da Ásia, por sua importante atividade vulcânica, faz parte do Cinturão de Fogo do Pacífico. Os Andes, além disso, são o cenário principal desta história. Num primeiro momento, as turbulências foram motivo de risada para os mais ousados. Segundos depois, o alarme de colisão com o solo da aeronave soou. Orações sussurradas ecoavam por toda a cabine quando a parte inferior do cone de cauda da aeronave atingiu o topo de uma montanha a 4.200 metros. Em seguida, outro impacto, e de repente o avião perdeu completamente sua asa direita com tanta força que, junto com ela, o estabilizador vertical também foi arrancado. O restante aconteceu tudo muito rápido. Os impactos arrancaram a parte traseira da fuselagem, incluindo 2 fileiras de assentos, a cozinha e o bagageiro. 3 passageiros, o navegador e o comissário de bordo, foram lançados junto com a seção da cauda para o vazio. A aeronave continuou com seu impulso ainda em alta velocidade, provocando uma terceira colisão que arrancou a asa esquerda, o que causou mais 2 mortes. O avião, fatalmente mutilado, continuou sua trajetória pelo ar antes de deslizar por uma encosta íngreme, a 350 km por hora, até colidir com um banco de neve. Finalmente pararia sobre uma geleira a uma altitude de 3.570 metros, no departamento de Malargüe, província de Mendoza.
A geleira não tinha nome naquele momento. Com o tempo foi batizada como a Geleira das Lágrimas. Pelo menos mais 4 pessoas morreram com o impacto contra o banco de neve. O piloto morreu instantaneamente quando o nariz do avião foi empurrado para trás com a força do impacto e comprimiu o painel de instrumentos contra o seu peito. O copiloto também ficou preso. Ele gritava pedindo para que alguém pegasse sua arma e atirasse nele. Ninguém teve coragem de fazer isso. Ele morreu pouco tempo depois. Outro dos passageiros saiu cambaleando do acidente, mas caiu em neve profunda e se asfixiou. 33 pessoas permaneceram vivas, embora muitos tenham ficado gravemente feridos. Nenhum dos passageiros com fraturas expostas sobreviveu. Roberto Canessa, estudante do 2º ano de medicina, agiu rapidamente para avaliar a gravidade dos ferimentos das pessoas e tratar aqueles que tinham mais chances de sobreviver. Nando Parrado teve uma fratura no crânio e ficou em coma por 3 dias. Eles não sabiam naquele momento, mas Canessa e Parrado acabariam sendo essenciais para que todo aquele pesadelo chegasse ao fim. No entanto, ainda faltava muito para isso. O Serviço de Busca e Resgate Aéreo do Chile foi informado sobre o desaparecimento do voo. 4 aviões vasculharam a região naquela tarde até escurecer. Chamaram o grupo de resgate dos Andes do Chile. No segundo dia, 11 aviões da Argentina, Chile e Uruguai buscaram o voo desaparecido. Os sobreviventes os viram passar, mas perceberam imediatamente que a neblina e as tempestades de neve tornavam impossível distingui-los. Eles procuraram algo com que escrever na fuselagem danificada, encontraram um batom e improvisaram um salve nossas almas faminto que logo ficou coberto. Com imensa angústia, viram os aviões de resgate partirem. Com o desejo de não desistir, eles procuraram entre os destroços da nave até encontrarem um pequeno rádio transistor. Sem perder tempo, improvisaram uma antena e conseguiram, mesmo com interferências, ouvir as notícias. Todos os dias, eles olhavam para o céu e ouviam pilotos de várias nacionalidades afirmando que logo seriam encontrados. Era apenas uma questão de tempo. Tentaram se manter animados até ouvirem um comunicado transmitido em 21 de outubro. Depois de investigar na área por um total de 142 horas e 30 minutos, os socorristas concluíram que não havia mais esperanças e deram a busca como encerrada. Eles esclareceram que esperavam encontrar os corpos sem vida no verão, quando a neve derretesse. Os passageiros removeram os assentos quebrados e outros destroços da aeronave e criaram um abrigo improvisado de 2,5 por 3 metros. Para tentar se proteger do frio, eles tiraram as capas dos assentos, que eram parcialmente feitas de lãs. Para evitar a cegueira causada pela neve, eles fizeram óculos de sol usando os parassóis da cabine do piloto. As almofadas dos assentos foram usadas como raquetes de neve. Com o passar das horas, o número de mortes seguia crescendo. Tudo ficava cada vez mais complicado, mas o pior era a fome. Não havia vegetação natural e não havia animais nem na geleira nem na montanha próxima. Os sobreviventes tinham muito pouca comida: 8 barras de chocolate, uma lata de mexilhões, 3 potes pequenos de geleia, uma lata de amêndoas, balas, ameixas secas e várias garrafas de vinho. Durante os dias seguintes ao acidente, eles dividiram em quantidades muito pequenas para que seu suprimento escasso durasse o máximo possível. No entanto, mesmo com esse racionamento rigoroso, o estoque de alimentos deles se reduziu rapidamente. O grupo, desesperado e com grandes necessidades calóricas, tentou comer partes do avião, como o algodão dentro dos assentos e também o couro, mas só conseguiram ficar doentes. Foi então que a ideia pela qual eles acabariam sendo julgados começou a rondá-los. A maioria dos mortos eram colegas de classe, amigos próximos ou familiares, por isso foi 2 vezes mais difícil assimilar a proposta de Canessa. Se quisessem sobreviver, teriam que recorrer a comer a carne dos que haviam falecido. Na condição de estudante de medicina, Canessa não via nos cadáveres aqueles amigos ou familiares, mas sim uma fonte de proteínas que poderia ser a sua salvação e a dos outros. O grau de religiosidade dos outros
fez com que eles se horrorizassem só de considerar essa possibilidade. Canessa, de temperamento forte e com apenas 19 anos, decidiu abandonar os argumentos e passou à ação. Usando cacos de vidro do para-brisa do avião como ferramenta de corte, deu o exemplo ao engolir a primeira tira de carne congelada. Muitos continuaram por alguns dias se recusando, outros demoraram para conseguir manter a carne humana no estômago, mas aos poucos, todos entenderam que não havia outra opção. No começo, só conseguiam comer pele, músculos e gordura. Quando o suprimento de carne diminuiu, também comeram corações, pulmões e até cérebros. 17 dias após o acidente, perto da meia-noite de 29 de outubro, uma avalanche atingiu o avião onde estavam os sobreviventes, enquanto dormiam, encheu a fuselagem e matou 8 pessoas. Os sobreviventes logo perceberam que estavam ficando sem ar. Nando Parrado encontrou um poste de metal dos porta-bagagens e conseguiu fazer um buraco no teto, proporcionando ventilação. Durante 3 dias, os sobreviventes ficaram presos no espaço extremamente apertado, junto com os cadáveres daqueles que haviam morrido na avalanche. Quando a neve que havia enterrado a fuselagem derreteu gradualmente com a chegada do verão, os passageiros saíram para o exterior e tomaram uma decisão. Eles não podiam continuar assim. Alguns membros iriam buscar ajuda. Os sobreviventes já tinham feito várias expedições curtas nos arredores da aeronave nas primeiras semanas após o acidente. Mas eles descobriram que o mal da altitude, a desidratação, a cegueira causada pela neve, a desnutrição e o frio extremo durante a noite tornavam impossível viajar qualquer distância significativa. Quando as condições climáticas melhoraram, eles tentaram novamente. 12 de dezembro de 1972. 2 meses após o acidente, Parrado, Canessa e Vichintins começaram a escalar a montanha em direção ao oeste. Eles não tinham equipamento técnico, nem mapa, nem bússola, muito menos experiência em escalada. Eles levavam um saco de dormir improvisado e uma única convicção: já não restava muito a fazer. Eles morreriam inevitavelmente se não encontrassem ajuda, eles e os outros. Os 3 homens perceberam que a caminhada seria muito mais demorada do que o planejado. Eles estavam ficando sem comida, então Vichintins concordou em voltar ao local do acidente. A volta foi completamente ladeira abaixo, e usando um assento de avião como um trenó improvisado, ele voltou ao ponto do acidente. Antes de continuar, Parrado e Canessa conversaram por muito tempo, ambos eram diretos e realistas. Sabiam que estavam caminhando para o fim, não haveria mais volta. Era conseguir ou perecer, na tentativa. Apertaram as mãos sabendo que estavam selando o seu destino. Parrado e Canessa caminharam por vários dias. Quando se sentiam fracos, encorajavam-se mutuamente. Gradualmente, sinais de presença humana aumentaram no caminho. Primeiro, alguns indícios de acampamento. Finalmente, no 9º dia, algumas vacas. Foi então que saíram para juntar lenha e encontraram nada mais nada menos do que o tropeiro Sérgio Hilário Catalã Martínez. Quando saiu a notícia de que pessoas haviam sobrevivido ao acidente do voo 571 da Força Aérea Uruguaia, repórteres internacionais começaram a caminhar vários quilômetros pela rota de Puente Negro até Termas do Flaco. A Força Aérea do Chile forneceu 3 helicópteros Bell UH-1 para ajudar no resgate. Normalmente, a equipe de busca e resgate teria trazido os restos dos mortos para o sepultamento. No entanto, dadas as circunstâncias, os socorristas chilenos decidiram deixar os cadáveres no local até que as autoridades pudessem tomar as decisões necessárias. Os sobreviventes realizaram uma coletiva de imprensa no dia 28 de dezembro no Colégio Stella Maris de Montevidéu, onde relataram os acontecimentos dos 72 dias anteriores. Para sua surpresa, receberam uma reação pública negativa pelos casos de antropofagia. Mas depois que explicaram o pacto que os sobreviventes fizeram de sacrificar sua carne caso morressem para ajudar os outros, o clamor diminuiu e as famílias ficaram mais compreensivas. As autoridades e os familiares das vítimas decidiram enterrar os restos perto do local do acidente
em uma vala comum próxima ao túmulo. Eles construíram um altar simples de pedra e fincaram uma cruz de ferro laranja nele. Eles colocaram uma placa no monte de pedras com a inscrição: "O mundo aos seus irmãos uruguaios". Eles borrifaram gasolina nos restos da fuselagem e atearam fogo. Só restou a estrutura carbonizada. O pai de uma das vítimas soube, por um sobrevivente, que seu filho queria ser sepultado em casa. Sem permissão oficial para resgatar o corpo, ele organizou uma expedição particular com guias contratados. Ao retornar com os restos mortais, ele foi detido por roubo de túmulo. Um juiz federal e o prefeito local intervieram para conseguir sua libertação. Canessa trabalha atualmente como cardiologista infantil e palestrante motivacional. Em 2016, ele escreveu o livro Eu Tinha que Sobreviver. Em 2019, o ex-comandante do Exército, Guido Manini Rios, ofereceu a Canessa a candidatura à vice-presidência da República pelo partido Cabildo Aberto, mas Canessa recusou. Parrado desenvolveu posteriormente outros negócios e se tornou apresentador de televisão em 2006. As famílias dos passageiros do voo 571 construíram um obelisco negro no local do acidente e criaram a Fundação Vivem para preservar a memória das vítimas. As pessoas resgatadas criaram um vínculo sólido com Sérgio e seus filhos, a ponto de chamá-los de Papai Sérgio e irmãos. Em julho devido a uma artrose no quadril direito que já sofria há algum tempo, Sérgio precisou se operar para que fosse implantada uma prótese. Foram seus filhos uruguaios que, com sua contribuição, financiaram o custo da operação. Também lhe ofereceram ajuda quando, 5 anos depois, em 2012, ele teve que ser operado novamente. Sérgio faleceu aos 91 anos em Puente Negro, em 11 de fevereiro de 2020. Seus restos repousam no cemitério Parque San Fernando. Embora sua lápide não mencione isso, para 16 pessoas, ele sempre será lembrado como um herói. E por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham se interessado por esse caso que me pediram, essa história do acidente nos Andes. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like se ainda não fizeram isso, se inscrevam e ativem as notificações. Aqui estão algumas recomendações para continuarem fazendo maratona neste canal. Vocês também podem deixar um comentário aqui sugerindo possíveis vídeos futuros. Sem mais nada a dizer, me despeço. Meu nome é Magnus Mephisto e isso foi o dia que adeus. Obrigado por assistir ao vídeo.